Oi, bem-vindos ao nosso assunto Mulheres. Hoje vamos entrevistar as juízas Adja Rayane e Marina Mello. O nosso assunto hoje com elas é Mulheres no Poder, como quebrar barreiras e ocupar espaços de liderança. Sou Andréa Ramos, sou uma mulher de cabelos pretos na altura dos ombros, estou usando um vestido cor gelo e sou uma mulher parda. Hoje vamos entrevistar as juízas Adja Rayane, do 5º Juizado Especial Cível, do Comitê Feminina, da Comissão de Equidade e Inclusão, e a juíza Marina Mello, da 2ª Vara de Macaíba, também da direção do Foro de Macaíba e da coordenação do curso de Justiça Restaurativa da ESMARNE. Sejam muito bem-vindas ao nosso assunto Mulheres. Doutora Adja. Maravilha estar aqui, obrigada pelo convite. Eu sou uma mulher branca, de cabelos pretos longos, de altura média e estou vestindo verde. E estou muito satisfeita de estar aqui para compartilhar minhas experiências com vocês. Satisfação é nossa em tê-la conosco. Doutora Marina. Obrigada também pelo convite. Eu sou uma mulher, tenho uma cor parda ou branca, até fico nessa dúvida muitas vezes. Meu cabelo é no ombro, um pouco encaracolado, e eu visto uma blusa branca. Então, é uma satisfação muito grande ter duas mulheres fortes aqui conosco hoje para discutir um assunto de suma importância. Mulheres no poder, como quebrar barreiras e ocupar espaços de liderança. Doutora Adja, vamos começar abrindo essa discussão com você, que é uma pessoa que já teve uma representatividade nacional. Como foi enfrentar um mundo predominantemente masculino quando você esteve à frente da sua entidade de representação dos magistrados lá em Brasília? Olha, eu na verdade foi bem surpreendente, porque eu nunca me enxerguei na possibilidade de liderança, como uma líder. E eu acho que isso perpassa muitas mulheres. Nós não nos enxergamos assim. Até que nós nos descobrimos fazendo. Eu acho que é assim que a gente vai caminhando. Eu gosto de enfatizar que foi um caminho difícil, como você ressaltou, um caminho que era predominantemente masculino. Eu, por exemplo, às vezes fazia reuniões na MB em que eram 25, 26 pessoas e só eu de mulher. Não era uma situação incomum, né? Porém, também me abriu muitas portas, porque havia uma carência de lideranças femininas. Hoje nós temos uma carência de lideranças femininas. Tem espaços de poder que precisam ser ocupados por mulheres, nem que seja para manter uma estrutura visivelmente que seja visualizada como mais equânime. E eu aí fui absorvendo esses espaços. Eu não rejeitei nenhum desses espaços. Olha, eu vou lhe indicar para essa comissão no Senado, que é uma lei que discute um direito feminino, e eu queria que você fosse. Não tem problema, eu vou. Você não se assustou? Não. Eu ia lá, chegava lá, tinha senadoras, tinha a Marta Suplicy, tinha senadoras assim, conhecidas nacionalmente, figuras muito conhecidas nacionalmente que estão e que estiveram na política. Eu citei Marta, porque já está afastada, né? Mas era muito interessante. E eu fui visualizando essas mulheres em situação de poder e me enxergando na condição não de ser igual a elas, mas também de dar minha contribuição. Então, eu acho que o que nós precisamos em primeira mão é sairmos e tentarmos. Porque o máximo que pode acontecer é nós continuarmos onde estamos. E se nós, ao contrário, formos nos arriscando, eu acho que esses espaços eles vão aparecendo. Eu acho que eles vão surgindo. Vocês duas são magistradas. Quanto tempo já, doutora Marina? 20 anos. Doutora Adja? 28 anos. Então, as duas são magistradas já com uma carreira consolidada e em algum momento já houve um imprensado por serem mulheres? Eu estou aqui num julgamento e eu estou numa condição que me colocou numa saia justa e eu estou me sentindo assim porque eu sou mulher. Já aconteceu isso, doutora Marina? Isso recentemente. Estava fazendo uma audiência e estava na sala eu, minha assessora, que é mulher, e uma promotora, mulher. E aí veio um advogado muito arrogante,
começou a fazer audiência. Era um crime de estupro, era um crime delicado, né? Até mesmo as perguntas, quando se faz, tem que ter o maior cuidado, né? E mais do que nunca eu estava lá perguntando, questionando, conversando, e ele se exaltou e só falava gritando, batendo na mesa, gritando em voz alta, tudo gravado. Eu digo, doutor, aí eu abaixo logo a voz, que eu não consigo, né, entrar nesse embate de vozes, senão ninguém se escuta. Eu disse, doutor, o senhor está com algum problema? E ele começou a gritar comigo, gritar com a promotora, e as testemunhas, quando ele perguntava, eram simplesmente perguntas como se tivesse quase que colocando uma faca no pescoço da testemunha. Eu disse, doutor, o senhor não pode fazer isso. E ele disse, a senhora está me pedindo de perguntar? A senhora quer me ensinar a perguntar? Diante disso, eu senti, sabe quando você sente assim um gelo? Será se esse homem, e ele é um homem grande, não estou falando um homem grande, escovou as barbas na audiência, fez o que quis. E quando terminou, ele virou para a promotora e ainda disse assim, pare de fazer denúncia nos finais de semana, porque você acaba condenando o inocente. Ele estava se sentindo macho alfa, será? Eu fiquei assim, preocupada. Assim, eu perguntei aos meus colegas, vocês conhecem esse advogado? Ele estava com algum problema? E eu digo a você que eu estou sem saber como eu farei o restante dessa instrução processual. Porque eu fui tão afrontada, eu e a promotora, que eu fiquei sem voz na hora. Eu digo, eu não posso ser arrogante com um cara desse e entrar no jogo dele, né? Eu tenho que me manter com a minha postura, minha serenidade. Então a gente passa muitas vezes por isso. A senhora pensou em algum momento que se fosse um homem, um juiz, a postura dele seria diferente? Com certeza. Eu fiquei feliz que a promotora, não que ela saiu, né, mas entrou um promotor homem. Então eu disse, como o senhor, e ele é muito grande também, eu disse, vai dar certo agora fazer a instrução do processo, terminar de instruir o processo, porque mas agora isso é vai grave, estar... não é? Isso é grave. Isso é grave, Isso é porque grave. será que a gente precisa dessa escolta? Pois é. Ainda estamos nesse tempo. E a do sala lá traje. muito pequenininha, então me colocou numa situação muito difícil. Olha, eu tenho que confessar para vocês que eu nunca passei. E isso para mim é uma coisa rica também. Por quê? Porque não é porque eu não passei que não existe. Eu acho que isso é uma coisa significativa em relação às situações que as mulheres enfrentam todos os dias. Talvez eu tenha tido sorte, talvez eu tenha tido uma situação de maior proteção, não sei, eu ocupo, mesmo, mas a gente vê que mesmo ocupando um cargo de poder, né? O juiz é o de liderança, um cargo, você passa por essa situação. Então, assim, mas eu nunca me vi numa situação de ser afrontada, assim. Eu já fui afrontada como autoridade, mas não achei que fosse, não ligo a uma questão de gênero. Mas, assim, o que eu já escutei, inclusive na coleta do livro, de situações enfrentadas por colegas magistradas, servidoras e que passaram por isso. Então, a gente tem que ter uma noção da questão do machismo, da falta de equidade, como uma questão social, não a leitura a partir sua, né? Ou seja, não é porque eu nunca passei por uma situação assim que eu vou entender que ela não existe. Ela existe, é importante que as outras mulheres, hoje está crescendo muito um discurso das mulheres de que essa questão é ultrapassada, que já terminou, por que a gente está tratando disso ainda, por que há movimentações, né, referentes à questão de equidade, por isso, porque às vezes a sua experiência, tem até uma coisa engraçada, se você me permitir contar, uma vez eu estava com uma colega conversando isso, olha, Rayane, isso aí ultrapassou, já foi, por que você está tratando disso? E tal, eu acho que não, e ela num longo discurso, aí eu parei, interrompi e falei, fulana, me diga uma coisa, você já apanhou de fulano, que era o marido? Aí ela disse, não, você sabe que eu sou super bem casada, fulano é um lorde, é uma pessoa maravilhosa, tá me perguntando isso. Eu falei, mas o fato da sua experiência ter sido essa, você consegue dizer que nenhuma mulher nunca apanhou nesse país, boa que não reflexão. existe violência? Muito boa. Aí ela, não consigo. Eu disse, a mesma coisa é equidade. Você, a partir do seu, não quis dizer o seu umbigo, mas a partir da sua experiência, né? Você não pode afirmar que um fenômeno social não existe. A gente pode precisa fechar os olhos para isso. Exatamente. Né? O livro a que a doutora Adja se refere está aqui na nossa mesa e a gente vai pedir aqui a Letícia, nossa produtora, para nos ajudar e trazer aqui para você ver que livro é esse. Esse livro é uma coleta de vozes femininas de mulheres no judiciário.
foi aqui brilhantemente coordenado por ela, a doutora Adja Rayane, mas que tem a contribuição de muitas mulheres aqui do Judiciário. Está disponível no portal do TJRN. Doutora Marina. Para homens e mulheres lerem, né? Para homens e mulheres lerem, exatamente, até porque essa discussão é uma discussão inclusiva. É uma discussão que ela tem que ser, que tem que ter a participação masculina, porque senão a discussão fica só para nós, de nós para nós. Eu acho que não é isso que a gente pretende, não é verdade? Não. É verdade. Agora a gente precisa primeiro conquistar o nosso eleitorado. Eu estou sentindo muita falta ultimamente. Eu acho que cresce um discurso entre as mulheres, às vezes, de falta de solidariedade em relação umas às outras. Empatia ao tema. Né? Empatia ao tema, às vezes E por que isso? De onde surgiu isso? Há um distanciamento dessas novas gerações em relação ao verdadeiro, ao histórico 8 de março? Há um distanciamento disso, doutora Marina? O que é que a senhora acha? Eu acho que não. Eu acho que as mulheres, elas têm que primeiro conhecer toda a história e saber o que aconteceu. Eu acho que o 8 de março tem que ser relembrado todo ano, para a gente não esquecer toda a luta que ainda é pouca para a gente conseguir esses espaços, para a mulher conseguir esses espaços. Eu acho que nós temos aí duas situações diferentes. Eu acho que as mulheres assim mais antigas, de outras gerações, elas passaram por tantas coisas, tantas situações difíceis e carregaram tanto piano morro acima, que é como se elas enxergassem os tempos de hoje como solucionados. Então, assim, mimimi, eu passei por coisa muito pior. E as novas gerações têm uma dificuldade de reconhecer os papéis históricos do passado. Que essas mulheres, nós só chegamos aqui em razão dessa circunstância das mulheres terem carregado isso até aqui. Elas já encontraram um cenário confortável, por assim dizer? Eu acredito que tem um cenário pelo menos mais confortável do que no passado, né? E mais, lembrar que todas as conquistas femininas vieram no coletivo. Elas não foram dadas de bom grado. Elas vieram a partir de organizações e movimentações de mulheres que conseguiram trazer esses avanços. Então, sem essa consciência, o 8 de março fica esvaziado. Tem até um filme bem interessante que recentemente eu li, mas me faltou o nome, que é uma história real de uma mulher, que a mãe, ela faz uma filha independente, ela não quer o pai, ela não quer contato com o pai, e ela vai criar uma mulher ideal, a mulher do futuro. Isso há século 13, 14. E aí ela vai e diz, olha, você não pode sentir nada. Você é uma mulher prática, você vai estudar, fazer mestrado, ser bem-sucedido, e você tem que entrar no trabalho, porque senão você não tem nenhum papel na sociedade. Então você não pode se envolver com ninguém, você não pode amar, você não pode ter relação sexual com ninguém, você tem que se vestir, se portar sempre de preto. Por quê? Porque se você entrar nessa de sentir o que as mulheres de hoje sentem, você não vai ser mulher. Então, para ser mulher hoje, você tem que ser uma mulher sem sentido, uma mulher que não entra na sociedade, que não seja para defender coisas que eu estou lhe ensinando hoje. Mate seus sentimentos, então. Mate seus sentimentos. Se ela se apaixona por uma pessoa, um líder, que está justamente tratando sobre questões da época da Revolução, e ela acaba matando a própria filha, porque quando vê que ela tem um coração. E ela diz que a mulher não pode ter esse coração. Olha aí. Eu tenho mais um ponto que eu detecto. É muito difícil mulheres fortes se reconhecerem como vítimas. É algo muito duro. E o machismo, ele vitimiza a mulher, mesmo em boas condições sociais, mesmo em postos de poder, mesmo em situações em que ela diz, mas e agora? Eu sou juiz e vou me reconhecer como alguém que está sendo vítima de violência? Estou sendo vítima de machismo? Será que isso é uma fraqueza minha? Será que é o sentimento que eu não tenho a razão suficiente, né? Ela falou aí a dicotomia razão e emoção. Será que eu estou sentindo mesmo isso? Entendeu? Né? Então é muito difícil. Eu percebo isso muito nas mulheres mais maduras. Eu percebo muito isso. Elas não conseguem fazer essa ligação e dizer, não, eu fui vítima de machismo, eu sou.
é muito difícil para elas. Porque imagine que elas tiveram que endurecer de alguma forma. A mãe criando ela para se tornar mais dura, e é verdade. Você cria alguma carapaça para ir para esse mundo tão hostil à figura feminina. Então isso gera, eu acho também, alguma dificuldade para você se reconhecer nesse papel. Eu tenho essa impressão, eu não tenho esses estudos para provar, é apenas uma impressão que eu estou trocando com você. Mas essa sua impressão é um bom caminho. E quando se trabalha na violência doméstica também, André, se me permite falar, é o que a gente mais vê. A gente ainda vê. Porque aqui em Natal, né, a gente tem, vamos dizer assim, as vítimas invisíveis de violência doméstica, por conta do machismo, mas o que a gente vê mais no interior é algo que... Tem hora que eu estou lendo e estou com as lágrimas nos olhos, né? Que eu não sou insensível. Então, é mulher que diz que não pode mais sorrir, está numa roda de conversa e o homem bate o pé, bate a mão, não pode sorrir. Ela, doutora, eu gostava de rir, eu falava alto e agora eu não posso mais. E quando ela se reconhece, depois de uma nova tentativa que a gente conseguiu tirar ela de casa, foi que ela disse, eu posso ter uma outra vida que não seja essa. Porque dentro ela sente, e você não sente que está sendo abusada, que está sendo menosprezada, que está sendo desconsiderada. Você não sente isso, você está dentro da bolha da família e as proteções que a mulher pensa em quê? É no lar, nos filhos. Então ela acaba que o trabalho para ela fica secundário, ela tem que estar ali para ele, tem hora para trazer a comida, então... A cultura do machismo ainda está muito enraizada entre a gente. E muitas mulheres não reconhecem isso, que a Ádia falou. Será se isso é para eu aguentar? Né? E a correção disso passa pela educação dos meninos? Com certeza. E das meninas também? Eu acho que passa pela educação dos dois. Acho que passa não no nível família da mãe, também, não no nível da mãe do filme, mas passa por um fortalecimento dessas meninas, e as mães devem realmente dar, a gente distribui esses papéis de gênero, você sabe, inconscientemente. Então, inconscientemente, você chama sua filha para lavar a louça e poupa o garoto. Isso. E aí começa. Assim. E aí começa. Era desse jeito. Uma coisa inconsciente. Assim, a gente teve que fazer. Chá de revelação é azul e rosa. A gente teve que ir fazendo essas correções, pelo menos na criação dos meus filhos, porque como você, eu também fui criada assim. Meu pai jamais permitiria meu irmão se aproximar de uma louça. Imagina se ia mudar muita coisa. Exatamente. Mas meus filhos já não são criados na mesma... no mesmo perfil. Mas a gente sabe que essa situação, ela se perpetua, né? Deixa o garoto sair, a garota não, né? Eu solto, né? Como solto meu bode, prendo minhas cabras. Não sei se pode dizer no podcast, mas enfim, já fala. Que meu bode está solto. É uma realidade, sobretudo aqui no Nordeste, esse é um ditado corrente, é pejorativo, mas é um ditado corrente. Infelizmente. E Andréa, só para complementar isso aí, eu tinha falado uma vez com a deputada Júlia Arruda, que a gente teve um encontro, acho que foi ano passado, e a gente disse a necessidade desse estudo, de levar para as escolas, né, essas diferenças de gênero e o que acontece. Porque a Patrulha Maria da Penha, eles já fazem esse trabalho de forma muito linda, que é dando aula nas escolas sobre isso. E se a gente não começar dentro de casa, dentro da escola, não tem como a gente mudar isso aí. Porque dentro de casa, no interior principalmente, é muito difícil mudar essa realidade. Porque a educação que eles vão passar é essa que a gente teve, né? Da menina lavar e o homem e procurar a camisa do irmão. E chegar em casa, tá a comida pronta e tudo isso. Então, a gente tem que levar essa pauta, principalmente mulheres de política também pensar nisso, e ela disse isso, para as escolas. Tem que ser ensinado isso, né? Senão não muda. Como essa geração, como essas meninas hoje, até as mulheres também, essas adolescentes que já, infelizmente, já são vítimas de violência, como essas mulheres que estão sofrendo esse apagamento, como elas podem sair do apagamento à liderança? Então, porque essas, luta, né? nesse grupo de mulheres que sofrem violência, nesse grupo de mulheres que são apagadas na família, sem dúvida existem líderes. Então, eu vejo assim, a gente tem algumas boas notícias. Nós temos mulheres que hoje estão se hiperqualificando.
As universidades hoje são femininas, nós temos mais meninas, mais garotas ou mais mulheres nas universidades do que homens. Elas estão indo para o mercado de trabalho hiperqualificadas mesmo, às vezes mais qualificadas. Só não tem salários adequados. Exatamente, acaba ganhando menos, acaba havendo uma desproporção aí, e acabam também tendo menos chances de ascensão. A gente estuda isso muito quando a gente estuda os fenômenos chamados teto de vidro, labirinto de cristal ou piso pegajoso, que são aquelas dificuldades, aqueles obstáculos invisíveis que vão mantendo a mulher numa posição de base sem subir para uma posição de liderança. Essa resposta, ela não tem uma única condição, os fatores são muito múltiplos. Ele vem desde fatores externos, ligados aí a preconceito, a política de homem puxa homem, aquela velha política de que você vai ajudar alguém com quem você joga futebol, ou quem toma uma cervejinha no fim de semana. A gente até já conversou sobre isso. E também perpassa, eu vejo, não posso deixar de falar nisso, por questões internas das mulheres. Porque filho é um divisor de águas. E o filho, ele cai na conta da mulher. Então, se tem uma criança transgredindo, cadê a mãe dessa criança? Então, cadê os pais? Cadê a mãe? É outro ditado, né? Então, é outro ditado corrente entre nós. Corrente. Cadê a mãe dessa criança? Se o menino não tem mãe, não? Se o menino acerta, são os pais. Se o menino erra, cadê a mãe dessa criança? Exatamente. Então, isso eu noto, inclusive quando a gente vê os estudos, a gente observa isso, em que há uma estagnação da carreira feminina por pelo menos 10 anos, 7 a 10 anos, até ela conseguir retomar uma trajetória. O homem, o impacto do filho não é na mesma proporção. Ele não precisa interromper a carreira dele, quer dizer, alguém segura a barra. Quem será, né? Alguém segura a barra. A mulher segura a barra. Isso tem estudos consistentes, muitos estudos já que demonstram essa questão, não só internamente dentro do Poder Judiciário, a própria trajetória das mulheres que vão galgando os postos de segunda instância, mas na sociedade de um modo geral, isso é bem comum. Até porque estamos falando do Poder Judiciário, porque é a vivência das nossas magistradas, mas essa é uma realidade de professores, de professoras, deixa de se promover, deixa de se remover, médicas, né? Você tem que refletir muito antes de aceitar uma promoção, por exemplo. Porque o posto de poder, o posto de liderança, ele toma tempo. Você vai ter que fazer mais do que um funcionário comum, como se fosse numa empresa ou em qualquer outro local. Então, você vai ter mais horas de dedicação, você vai se ausentar mais de casa. E isso faz com que a mulher pense muito, reflita muito se ela vai. Né? E ela diz, não, deixa ele crescer mais. Então, a barriga continua. A gestação continua. Somos mães cangurus aí por uns 7 anos. Isso aconteceu comigo também. Eu deixei muitas vezes de sair de Jucurutu, onde eu estava, porque eu já estava grávida e meu filho morava comigo. Né? Meu marido morava aqui e eu tive que, olha, não estou conseguindo. Aí ele pediu licença, me acompanhou para ajudar. Foi uma época que ele ficou estudando também. Mas tiveram locais que eu quis ir e não consegui ir por conta disso. Porque se eu for, e aí o menino? Onde eu deixo? Para onde vou? Eu tenho que levar. E ele ficou morando comigo, estudando no interior, vivendo a vida do interior, para poder conseguir. Deve ter sido muito rico para ele viver a vida do interior. Concomitante à carreira. Garotas, escolham bem seus companheiros. Escolham bem, escolham muito bem. Porque... Nós temos um dado aqui trazido pela doutora Ádia, que é um dado muito interessante para que a gente possa refletir e discutir aqui nesse nosso podcast com o tema Mulheres na Liderança. Nós mulheres, 52% do eleitorado nacional. No entanto, 34% das candidaturas são femininas. E ainda tem um filtro maior aí, uma peneira maior aí. Não é, doutora Ádia? É isso mesmo. Além desse percentual, ele ser de 36% ser inflado por conta das cotas, e muitas vezes elas são usadas nesse processo, né? Já existe diversas investigações dentro da Justiça Eleitoral para apuração dessas questões, Marina sabe, por conta desse investimento de valores, de recursos, elas se elegem num percentual de 18%. Veja, nós somos 52% do eleitorado. E se elegem 18% de mulheres. Aí você toma, esse dado ele toma tanto o legislativo como o executivo. E
você tem uma situação mais grave, porque desses 18%, apenas 15 se elegem. Esse é Se outro reelegem, filtro, né? se reelegem. Se reelegem. Então, ela não consegue estabelecer uma liderança firme nessa sistemática, porque ela sai na eleição seguinte. Ela não tem consegue apoio. dar continuidade ao trabalho. É um dado muito preocupante. Eu acho que é um dado que chama a nossa responsabilidade de mulheres. Isso só comprova que a gente não consegue nos apoiar. Mulheres não votam Não em mulheres votam em e nem mulheres. reelegem mulheres. Isso. É isso é um dado que me preocupa muito. E mulheres são qualificadas lá atrás como lideranças para serem políticas? É difícil responder a isso, né? Eu não sei, mas precisamos, né? Temos que pensar nisso. Temos que pensar muito nisso. Por isso que a gente precisa de mulher também no legislativo, para que as normatividades, as legislações, os ordenamentos venham, né, trazendo essas possibilidades. Isso era muito bom que começasse no Rio Grande do Norte, né? Que Seria tem esse excelente. histórico do Das primeiro mulheres. voto, das mulheres Seria na excelente. política. Seria muito bom que a gente começasse por aqui, não? A nordestina tem potencial demais para isso aí, eu acho. É verdade, é verdade. Qual mensagem nossas duas juízas deixam para esse 8 de março, para esse mês da mulher? Eita, que responsabilidade. Olha, eu falaria diretamente às mulheres, porque eu acho que nós precisamos que essas mulheres se unam. Antes da gente apontar os problemas de machismo masculino que existem e se perpetuam, nós mulheres, a nossa reflexão, como nós estamos nos comportando em relação umas às outras. Eu estou conhecendo o trabalho de outras mulheres ou eu simplesmente rejeito porque acho que eu só estou protegida se tiver sobre a liderança masculina? Não é? Em que medida eu estou apoiando, em que medida eu estou diminuindo alguém que está se lançando num processo de buscar um movimento de crescer, de se tornar maior, de se tornar liderança? Em que momento eu não estou ali com um olhar diferente do que eu veria um homem que estivesse no mesmo processo, por exemplo? Então, meu chamado é para as mulheres que se unam, que se vejam e que não leiam a realidade a partir só da sua própria experiência. Vejam essa questão como um fenômeno social e a importância da gente crescer nessa matéria. A discussão do 8 de março deve estar todos os dias? Com certeza. Temos que todo dia lembrar, relembrar e dizer para a mulher isso, que ela tem que continuar, como a Ádia falou, nessa luta constante por espaços. Né? A gente não pode deixar apagado, esquecido da nossa história, o que já aconteceu, as lutas e as conquistas que já tivemos, mas temos que pensar em cada vez mais olhar para o nosso lado e não só para o eu, como cuidar da mulher como um todo. Muito obrigada por terem vindo contribuir com a gente aqui nesse nosso O Assunto é Mulher, nesse mês da mulher, que o mês é inteiro dedicado a ela, e que essa discussão do 8 de março, essa discussão da mulher, não só na liderança, mas da mulher em todos os aspectos, seja uma discussão que perpasse o ano inteiro. Obrigada e sejam bem-vindas das próximas vezes, que esse espaço é todo de vocês. Obrigada.